Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 1. Hoje introduziremos o último tópico de Física Geral 1, que é gravitação. Do que trata a gravitação? Gravitação é o estudo da força gravitacional e do efeito gravitacional e de assuntos que estão correlacionados com fenômenos gravitacionais. A gravitação ela é estudada desde a antiguidade, mas na antiguidade a gravitação não era entendida como uma força, e sim como apenas um efeito, em Aristóteles, por exemplo. Mas vai ser a partir de Newton que o estudo da gravitação se forma de fato, né? Ele acaba se estruturando a partir de Newton. Mas a gente vai começar nosso estudo um pouquinho antes de Newton. Vamos falar primeiro de Kepler. Kepler e suas leis. Johannes Kepler foi um físico, matemático e astrônomo alemão que viveu de 1571 a 1630. Ele, como na época se vivia, quem estudava astronomia vivia de astrologia. Astronomia era apenas a ferramenta para se fazer astrologia. Importante era o papel do astrólogo. O astrônomo só usava aquilo como ferramenta. Nesse sentido, a gente pode considerar que Kepler foi um grande astrólogo. Ele era muito procurado. Talvez tenha sido o último grande astrólogo e o primeiro grande astrofísico, pois é ele que vai aplicar a física aos astros. Kepler ele se interessava pelas relações numéricas no universo. Vendo proporções, ele tentava tirar números, muito influenciado desde a escola pitagórica da antiguidade, tentando enxergar relações numéricas em toda a natureza. E como a linguagem para isso era a geometria, Kepler dizia que Deus é a própria geometria. Aqui ele usa seu conceito de estruturas harmônicas, onde ele constrói uma esfera, e aí ele coloca um cubo dentro da esfera, depois ele coloca uma esfera circunscrita ao cubo, e outra inscrita no cubo, dentro dela põe um tetraedro, e assim ele usa os 5 sólidos pitagóricos. E ele, com a sua busca de tirar relações numéricas, ele mostra que a razão entre o raio da esfera e o apótema da estrutura geométrica que tem aqui, dá a razão das distâncias dos planetas ao Sol. Então ele fica obcecado por isso, ele acha que tem uma harmonia no universo. E ele começa a se dedicar ao seu estudo da observação dos astros. E vai se tornar um grande astrônomo. Através da observação dos astros, Kepler vai desenvolver 3 leis do movimento planetário. A lei das órbitas, a lei das áreas e a lei dos períodos. São as 3 leis de Kepler. Ele tira isso da observação dos astros e da medição da posição desses astros na esfera celeste. A primeira lei de Kepler é a chamada lei das órbitas. O que diz a primeira lei de Kepler? Que todos os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, estando o Sol num dos focos da elipse. Ou seja, para Kepler, os planetas se movimentam em órbita elíptica. Vamos lembrar que é uma elipse. Elipse é uma oval. É uma figura geométrica cuja linha que define essa figura ocupa um lugar geométrico dado pela seguinte condição. Uma elipse ela tem 2 pontos chamado foco. E ela tem 2 eixos, o chamado
eixo maior da elipse e o eixo menor da elipse, que aqui está representado pelo eixo x e y. Esses pontos F1 e F2 são chamados de foco da elipse. A elipse ela é definida como o lugar geométrico tal que a distância de um ponto até o foco 1 mais a distância desse mesmo ponto até o foco 2 dá o eixo maior da elipse. Se metade do eixo eu estou chamando de A, o eixo maior vale 2A. Então, esta relação, onde uma distância mais a outra dá sempre 2A, essa distância mais essa distância dá sempre 2A, o lugar geométrico dos pontos que obedecem a essa equação chama-se elipse. Imagine que eu pegue um outro ponto aqui, por exemplo, este. Se eu pegar essa distância mais essa distância, isso vai ser igual a esta distância. Então, isso define uma elipse. A é conhecido como semi-eixo maior da elipse e B, semi-eixo menor da elipse. A razão entre a distância do foco ao centro dessa elipse pelo semi-eixo maior, ou seja, a razão entre C e A gente chama de E. Isto é a excentricidade da elipse. Então, isto aqui representa a excentricidade da elipse. Quanto menor o C, menos excêntrica é a elipse. Para um C pequeno, o foco F1 vai estar próximo do foco F2. Para C igual a 0, F1 se iguala a F2 e os dois focos coincidem num único ponto que é o centro. Aí vira uma circunferência. Uma circunferência pode ser considerada uma elipse de excentricidade 0. Quanto maior a excentricidade da elipse, mais alongada ela é. Então, uma elipse assim tem uma excentricidade. Uma elipse assim tem uma excentricidade muito maior. A excentricidade da elipse ela é maior que 0 e menor que 1. Se for igual a 0, ela vira uma circunferência. Então, a circunferência é um caso especial de elipse. Circunferência é uma elipse de excentricidade nula. Kepler vai afirmar para a gente o seguinte, que os planetas giram em volta do Sol não numa órbita circular como Copérnico afirmava, mas sim numa órbita elíptica, onde o Sol está num dos focos da elipse e o planeta gira aqui em volta. Ó. Então o planeta gira em volta do Sol e o Sol ocupa um dos focos da elipse. Isso todos os planetas? Todos. Aí qual é a excentricidade da elipse do planeta? Bom, varia de planeta para planeta. A excentricidade da órbita da Terra, ela vale 0,016. É muito pequena, é próxima de zero. A ponto de, se você usar desenho geométrico e traçar a órbita da Terra e traçar uma circunferência, batendo o olho você quase não vai perceber diferença. Então, é uma excentricidade muito pequena, mas é elipse, tá? Não é nula. Então, tá aqui. A primeira lei de Kepler diz que um planeta, ele orbita o Sol, tá aqui um planetinha rosa, ele orbita o Sol, fazendo um movimento orbital aqui,
cuja trajetória é uma elipse, e o Sol ocupa um dos focos da elipse. Quando o planeta está aqui, ele está na distância mais próxima possível do Sol. E quando ele está aqui, ele está no ponto mais distante do Sol. O ponto mais próximo do Sol chama-se periélio. O ponto mais distante do Sol chama-se afélio. Então, o planeta, ao orbitar, como não é uma circunferência, vai ter um ponto que ele está mais próximo do Sol, que é o periélio, e um ponto que ele está mais distante do Sol, que é o afélio. Aqui nós temos uma simulação de um planeta girando em volta do Sol. Então, aqui está o semi-eixo menor da elipse, ou o eixo menor, e aqui o eixo maior da elipse. O planeta gira em órbita elíptica. Esta é a primeira lei de Kepler. Não vou demonstrar aqui o raciocínio do Kepler, mas eu tenho uma aula de gravitação aí no YouTube. É só entrar no mesmo canal que vocês estão acessando as aulas e procurar gravitação. E ali eu faço uma análise de como Kepler chegou à conclusão dessa lei. Mas só para dar uma ideia rápida, Kepler se baseou no seguinte: quando o Sol, ele começou a observar o planeta Marte. Quando o Sol, Marte e a Terra estão alinhados, então aqui o Sol, aqui a Terra e aqui Marte. Quando a Terra, Marte e o Sol estão alinhados, a gente diz que Marte está em oposição. Quando é que isso aqui observa? Olha, este lado da Terra aqui, ó, este lado da Terra está voltado para o Sol, então aqui é dia. O lado contrário é noite. Então, enquanto aqui é dia... Não, deixa eu fazer direito aqui, né? Enquanto este lado aqui é dia, o lado oposto é noite. O lado exatamente oposto ao Sol, que é aqui, ó, é meia-noite. Então, quando é que Marte está alinhado com a Terra e o Sol? Quando Marte estiver no meio do céu à meia-noite. Aí o que o Kepler observou é, primeiro, a Terra se movimenta mais rápido do que Marte. Por quê? Porque Marte está numa posição, ele vem se aproximando da gente, depois se afasta, e essa análise já Copérnico tinha mostrado. Então, se a Terra se movimenta mais rápido do que Marte, no tempo T0, a Terra está aqui. No instante T1, a Terra se encontra aqui, ó. E vai formar um ângulo com o Sol e com Marte. Daqui você consegue determinar o valor desse ângulo θ. E tirando esse ângulo, você consegue determinar o ângulo do ponto de vista do Sol entre Marte e a Terra. E você consegue geometricamente equacionar isso, medindo, e você sabe quanto tempo gastou daqui a aqui porque você observou o céu. Depois ele repete isso. No instante T2, a Terra vai estar aqui. E aí esses ângulos vão variar.
E aí o que vai acontecer? Através desses ângulos, você consegue calcular a distância da Terra ao Sol. E aí o que o Kepler faz é um conjunto de valores da distância Terra-Sol e do ângulo beta. Então, no tempo 1 ele mede isso, no tempo 2 ele mede isso, e assim por diante. E o que na essência ele faz é um gráfico onde ele coloca a distância e o ângulo. No fundo, ele faz um gráfico em coordenadas polares. Ele, na época, não sabia o que era isso, mas quando ele monta isso, ele vai determinar o lugar geométrico da Terra, em volta do Sol. E quando ele descreve a curva que dá aqui, ele vê que a Terra descreve uma elipse. Ele achou que estava errado. Então ele fez essas medidas com muita precisão. Só que para você realizar essas medidas aqui de uma forma adequada, leva pelo menos 2 anos e meio de observação. Ele já tinha uns 7 anos de observação aí. Então ele consegue determinar, mas ele não tinha certeza se estava correto. O que ele faz? Ele inverte a observação. Agora, ele observa do ponto de vista de Marte, ele troca o referencial. E faz isso e determina a órbita de Marte. E também dá uma elipse. Muito pequena, tanto da Terra, mas dá uma elipse, não dá a circunferência perfeita. Poderia acontecer 2 coisas: ele está errado, ou ele está certo. Se ele tivesse certo, a órbita dos planetas não seria circunferência, sim elipse. Se ele estivesse errado, a diferença era muito pequena. Então, como saber se ele estava errado? Ele precisava de mais observações e observações mais precisas. Se ele fosse fazer mais observações, ele levaria pelo menos 25 anos a mais para conseguir analisar isso de uma forma um pouco mais completa. Isso era muito tempo. Mas tinha um grande astrônomo da época que tinha as melhores observações do planeta. Chamava-se Tycho Brahe. E Kepler vai atrás de Tycho Brahe para ver se o Tycho fornece para ele as observações de Marte para ele poder refazer esse cálculo. Só que Tycho não fornece. E Kepler se revolta com isso, mas vai atrás do Tycho e acaba trabalhando com o Tycho, sendo assistente do Tycho em Praga, no Observatório Real de Praga. E trabalha ali por 6 anos para ver se consegue essas observações. Mas não consegue. Até que Tycho fica muito doente, estava morrendo. Tycho chama o Kepler e diz para ele: não deixa que meu trabalho tenha sido em vão. E entrega todas as medidas para o Kepler. Eram as medidas mais precisas já feitas. E Kepler faz o mesmo cálculo em cima das medidas de Tycho. E ele mostra que as órbitas dos planetas são elipses e não circunferências. Então essa é a primeira lei de Kepler. Professor, pois não? Qual foi a distância estimada por Kepler da Terra ao Sol? Não tenho o dado dele aqui, mas ele usava valores relativos. O que é valor relativo? Você chama de uma unidade. A distância da Terra ao Sol vale 1. Depois ele via que esse 1 podia variar em 0,9, 0,8, 1,1. Então ele trabalhava com valores relativos. Eu não tinha unidades, sistemas métricos. A gente vai usar logo essa unidade também. A gente vai chamar de uma unidade astronômica a distância da Terra ao Sol. E hoje nós sabemos quanto que isso aqui vale em quilômetros. Mas na época chamava-se uma unidade apenas. Agora, os valores que ele mediu, não tenho aqui em mãos. Tem que pegar o trabalho dele, a obra dele. Tem lá as tabelas. Mas o principal não foi a distância da Terra ao Sol, mas concluir que a órbita dos planetas são elipses, né? Sim. Mas provavelmente a distância que ele mediu devia ser bem aproximada da distância que a gente conhece hoje, né? Bem próximo. Tá? Vai dar, se você pegar as tabelas dele, vai te dar uns 150 milhões de quilômetros convertendo. Tá? Entendi. A segunda lei de Kepler é conhecida como lei das áreas. E ela diz: o raio vetor
que une o Sol a qualquer planeta varre áreas iguais em tempos iguais. O raio vetor que une o Sol aos planetas varre áreas iguais em tempos iguais. O que significa isso? Imagine um raio vetor. Raio vetor é a distância do planeta ao Sol. Imagine que o planeta está aqui no tempo 0 dia, t igual a 0. O planeta se encontra aqui. 10 dias depois, na órbita elíptica, o planeta se encontra aqui. Esse planeta, durante esses 10 dias, ele varreu um setor, que é este aqui, ó. Ele varreu este setor aqui, ó. Então esse setor tem uma área. Isso aqui eu vou chamar a área de A1. Pega o planeta em qualquer outra posição, por exemplo aqui. Mede esse planeta caminhando durante 10 dias. Ele caminhou essa distância. Varreu um outro setor, que é este aqui. Que dá uma área aqui dentro. Dá uma área aqui, ó. Que eu vou chamar essa área de A2. O que Kepler mostrou é que num mesmo intervalo de tempo, não importa onde o planeta se encontre na órbita, num mesmo intervalo de tempo, os planetas percorrem a mesma área, ou seja, A1 é igual a A2, se o delta T1 foi igual a delta T2. Ou seja, o planeta percorre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Esta é a segunda lei de Kepler. E ele faz isso usando o processo de medição ao traçar as órbitas dos planetas e a posição relativa. Ele também determina no céu onde que o planeta se encontra no sistema, vamos chamar cartesiano, que ele fez, não tinha esse nome, mas era uma ideia de um sistema cartesiano. Ele foi colocando a posição do planeta e medindo intervalo de tempos iguais, ele viu que os setores das áreas formadas eram iguais. Ou seja, segundo a lei de Kepler, diz que um planeta percorre áreas iguais em tempos iguais. Aqui, vou colocar uma animação. Olha, se o planeta percorre áreas iguais em tempos iguais, então o que significa? O que significa o planeta se movimentando em volta do Sol? Deixa eu só tirar aqui que sumiu. Espera aí que eu não sei o que aconteceu aqui, sumiu tudo. Ué. Deu uma travada legal aqui. Não volta nada. Só um momentinho, pessoal. Só ver se eu consigo... Bom, voltamos. Tinha caído, mas estamos aqui de volta. Vamos lá. Então, a segunda lei de Kepler diz que o planeta percorre áreas iguais em tempos iguais. Veja, eu vou desenhar nessa figura. Vou pegar uma área aqui do planeta. Daqui. Quando ele está aqui, até essa posição. Vamos fazer de novo porque eu perdi. Eu vou contar tantos segundos que ele passa aqui, vamos ver.
1, 2, 3, 4, 5. Então, ele gastou 5 segundos para atravessar aqui. Eu vou marcar aqui, ó. 5 segundos até onde ele anda? 1, 2, 3, 4, 5. Opa, até aqui. Veja, esta área não deu exatamente igual a essa. Então, não pelo meu desenho. Mas, vamos desprezar qualquer coisa aqui do desenhista. O que Kepler diz é que essas áreas são exatamente iguais. Então, esta área é igual a esta. Ah, mas é óbvio que está errado isso. O Sol está aqui, não está no centro, né? Estou vendo que está dando muita diferença. Então, ó, eu vou considerar o Sol passando aqui. O planeta, desculpa. O Sol está aqui, ó. Então, eu vou medir em relação ao Sol. Daqui, 1, 2, 3, 4. Pronto, ele gastou 4 segundos para varrer essa área aqui. Vamos ver a partir daqui 4 segundos até onde ele vai. Tá aqui não, mané, daqui. 1, 2, 3, 4. Tá aqui. Então, olha, em 4 segundos ele varreu essa área. E aqui em 4 segundos ele varreu essa área, ó. É claro que se essas áreas são iguais e o tempo é o mesmo, mas repare que aqui ele percorreu, ó. Aqui ele percorreu uma distância 2. Aqui uma distância 1. Repare que pelo trajeto, a distância 2 é maior que a distância 1. Ou seja, a velocidade em 2 é maior que a velocidade em 1. Então o planeta não gira de maneira uniforme. Quando ele está no periélio, a velocidade dele é maior que no afélio. Quando ele está próximo do Sol, a velocidade é maior. Repara aqui. O computador está travando aqui, o planeta está indo em soquinho, ó. Velocidade aqui é maior, ó, bem mais rápido do que aqui, ó. Justamente devido ao Sol não estar no centro desse sistema. A velocidade aqui é bem mais lenta, ó. Vamos... que não abriu, deixa eu ver se eu... Ah, não, tá travando de novo. Vamos lá, abriu. Aqui. Ó, aqui você vê a velocidade no afélio, que é ali na região azul, é menor que no periélio. Ó. O planeta percorre áreas iguais em tempos iguais. Se isso é verdade, a velocidade no periélio é maior que no afélio. Ou seja, o planeta se movimenta mais rápido quando ele está mais próximo do Sol do que quando ele está distante. Tá aí. Esta é a terceira lei de Kepler. Só abrir o arquivo aqui de novo que ele fechou de vez também. Tá uma maravilha isso. Então, esta é o que diz a segunda lei de Kepler. Todos os planetas percorrem áreas iguais em tempos iguais. Quanto mais perto do Sol ou da estrela o planeta tiver, mais rápido é a sua velocidade orbital. Então, esta é a segunda lei de Kepler.
Deu uma travada legal em tudo aqui, nem abrindo o PowerPoint tá. Só um momentinho, vou pausar aqui para ver se eu consigo abrir. Então, a segunda lei de Kepler, ela garante para a gente que todos os planetas percorrem áreas iguais em tempos iguais. Vamos fazer uma análise mecânica da segunda lei de Kepler. Kepler não fez essa análise, foi Newton que fez. Nós vamos usar uma linguagem moderna da mecânica newtoniana em cima da segunda lei de Kepler. Então aqui eu tenho o Sol, tenho um planeta, ms é massa do Sol, mp massa do planeta, aqui a distância entre o Sol e o planeta é r, a força gravitacional é a que puxa o planeta. Então o planeta é puxado para o Sol e o planeta tem uma velocidade tangencial v. Veja, planeta pode ser entendido como uma partícula que gira em volta do Sol. Se ela gira, ela tem um torque. Qual é o torque? É R produto vetorial F. Agora, repara que a força gravitacional que puxa o planeta para o Sol, ela é uma força central. F é chamada de força central. O que é uma força central? É aquela força cujo módulo dela só depende da distância entre os corpos. Tá? Então é uma força dirigida ao longo da distância e o módulo é função da distância. Toda força que tiver esta característica é chamada força central. A força de gravidade é uma força central. Ela ocorre ao longo da linha de ação. Ah, professor, ela não depende da massa dos planetas? Depende. Depende, mas a massa dos planetas é constante. Eu posso aproximar um planeta do Sol, afastá-lo. Então, a distância mudando, a força muda. Então, se o torque que o planeta sofre é R produto vetorial F, e F pode ser escrito assim, então vou colocar isso aqui, e vai ficar assim. Então, o torque é R produto vetorial, módulo de F vetor unitário R. Espera aí. O vetor R está ao longo desta linha aqui, ó. O vetor R está ao longo desta linha. E o vetor unitário R também está ao longo dessa linha. São paralelos. Isso, vetores paralelos, R produto vetorial, um vetor paralelo a ele, dá zero. Então, este produto vetorial dá zero. Se este produto vetorial dá zero, o torque dá zero. Então, o torque que um planeta sofre na sua órbita em volta do Sol é nulo. Mas torque é a derivada do momento angular no tempo. Então, a derivada do momento angular no tempo é zero, porque o torque é zero. Se a derivada do momento angular é zero, a derivada de alguma coisa dando zero, essa coisa é constante. O momento angular do planeta é constante. Ou seja, um planeta em órbita do Sol tem momento angular constante. O momento angular dele é conservado. E se o momento angular é R produto vetorial P, onde P é o momento linear, o momento angular vai ser R produto vetorial. Quem é o momento linear? É a massa do planeta vezes a velocidade do planeta. Como a massa é um escalar, eu jogo ela aqui para frente, tiro do produto vetorial. Então isso fica massa do planeta R produto vetorial V, que é o que está escrito aqui. E isso é constante. Então, isto aqui é uma constante.
Então veja, planetas têm momento angular constante na sua órbita. E por que o momento angular é constante? Porque a força que age no planeta é uma força central. Então o produto vetorial dela com a distância dá zero. Então está aqui, o momento angular do planeta é constante. Se eu pegar o planeta numa posição num instante e num infinitésimo depois o planeta andou por uma distância dr, veja, quem é dr? É v dt. Se distância é velocidade vezes tempo, dr num infinitésimo depois, dr é v dt. Então, essa distância que o planeta andou é dado por isso. Mas veja, isso é no infinitésimo. Então, num infinitésimo ao longo da órbita é praticamente uma linha reta. Então, eu posso entender isso como esse vetor aqui, ó. O vetor r com o vetor dr formam um paralelogramo aqui, ó. Forma um retângulo. A diagonal desse retângulo é isso aqui, ó. Então, na verdade, quando o planeta caminha por dr, o planeta varre esta área aqui, ó. E quanto vale essa área? Metade da área desse retângulo. Então, claro, se aqui é dr, essa área é dA. Quanto vale? Vale metade da área do retângulo. Quanto que vale a área do retângulo? Base vezes altura, r vezes dr. Agora, é claro, isso aqui são vetores, então isso aqui é um produto vetorial. R produto vetorial dr. Porque a área tem característica de um vetor associado a ela. Então, meio de R produto vetorial dr. Mas só me interessa o módulo dessa grandeza aqui, tá? Só o módulo. Mas quem é dr? É v dt. Então, esta área aqui, dA, é meio de R produto vetorial v dt. Então, o que eu tenho é isso, que dA é meio de R produto vetorial v dt. Se eu multiplicar em cima e embaixo pela massa do planeta, não altera em nada. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela massa do planeta. Opa, agora aqui em cima ficou massa do planeta, R produto vetorial V. Massa do planeta, R produto vetorial V, é o que está aqui, ó. É o momento angular. Então, isso aqui é um momento angular. Se eu só quero um módulo disso, é um módulo do momento angular. Sobre, aqui o 2 está embaixo, vezes a massa do planeta. 2 vezes a massa do planeta embaixo. dt. Ou seja, a variação infinitesimal da área, dA, é L sobre 2 vezes a massa do planeta, dt. Então, tenho isso. Se eu passar esse dt para cá dividindo, eu tenho que dA dt é L sobre 2 vezes a massa do planeta. Massa do planeta é constante. O momento angular a gente viu que é constante. Então, constante por constante dá constante. Ou seja, a variação da área no tempo é uma constante. Ou seja, dA é uma constante dt. Significa que a área é proporcional ao tempo. Ou seja, o planeta varre áreas iguais em tempos iguais, conforme diz Kepler. Então, isso é exatamente a expressão analítica da segunda lei de Kepler. A variação da área no tempo é constante. Quer dizer, o planeta sempre percorre a mesma área no mesmo intervalo de tempo. Ou áreas iguais em tempos iguais. Isso não muda, é constante.
Essa relação dA/dt é chamado velocidade areolar. Quer dizer, a velocidade da área. É quanto que a área está variando no tempo. Então, aqui temos a segunda lei de Kepler escrita de uma forma analítica, baseada-se nas leis de Newton. Foi Newton que fez uma análise como essa pela primeira vez. Terceira lei de Kepler é a lei dos períodos. É a lei dos períodos. Kepler diz: o quadrado do período de revolução de um planeta é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua órbita. Aqui, raio médio, na verdade, é o semi-eixo maior da elipse. Tá? É o semi-eixo maior da elipse. Então, o quadrado do período de revolução de um planeta é proporcional ao cubo da distância do planeta ao Sol. É isso que ele está dizendo. O quadrado do período de revolução do planeta é proporcional ao cubo do raio da órbita. Proporcionais eu posso igualar por meio de uma constante. Então surge uma constante K aqui. Ó. T quadrado é o período de revolução do planeta. O que é o período de revolução do planeta? É o tempo que o planeta leva para dar uma volta em torno do Sol. Esse tempo ao quadrado tem que ser proporcional à distância do planeta ao Sol ao cubo. Esta é a terceira lei de Kepler. Como que Kepler chega nisso? Bom, quando ele monta lá seu sistema cartesiano e define a posição do Sol e traça o lugar geométrico do planeta em volta do Sol, ele começa a tirar as relações entre distância do planeta e o tempo. E ele chega nessa relação, T quadrado proporcional a R ao cubo. Então ela sai diretamente de todas aquelas medidas que ele faz. Veja, se o período do planeta ao quadrado é igual a uma constante vezes a distância do planeta ao Sol ao cubo, então o quadrado do período dividido pelo cubo da distância me dá o valor da constante. Quer dizer, isso não muda. Desde que você esteja usando a análise do corpo orbitando o mesmo astro, ou seja, se for planeta todos em volta do Sol, para o Sol essa constante é a mesma para qualquer planeta. Então, o que a terceira lei de Kepler está dizendo o seguinte, que se eu medir isso aqui para a Terra, vai dar um valor. Se eu medir para Marte, para Júpiter, para Saturno, é o mesmo valor, é uma constante. Porque estão todos orbitando o Sol. Isso só mudaria se você mudar quem o corpo orbita. A Lua orbitando a Terra, o K vai ser outro. Ah, mas um satélite orbitando a Terra, é o mesmo K da Lua orbitando a Terra. Porque é em cima do corpo central que essa constante ela é aferida. Então, como que eu posso medir essa constante? Kepler mediu para a Terra. Ele chamou o período da Terra de 1 ano. É o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol. E a distância da Terra ao Sol, ele chamou de uma unidade. Hoje a gente chama de unidade astronômica. Então, quanto que vale essa constante para a Terra? É 1 ano ao quadrado dividido por uma unidade astronômica ao cubo. 1 ao quadrado, 1 ao cubo, 1, dividido por 1 dá 1. Então, a constante dá 1 ano quadrado por unidade astronômica ao cubo. Isso feito para a Terra em volta do Sol. Então, essa constante também vale para Marte, para Júpiter, para todos os planetas que orbitam o nosso Sol.
Uma unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol. Hoje, medida com relativa precisão, ela vale 1,496 vezes 10 a 11 metros. Então, este valor define uma unidade astronômica. Alguns livros arredondam isso para 1,5. Quando não exige precisão, posso arredondar para 1,5, 10 a 11. Mas, para a gente em problemas, a não ser que problema diga o contrário, nós vamos trabalhar com este valor. Essa é a distância da Terra ao Sol. Olha esse problema aqui, ó. A distância média entre o Sol e Júpiter é 5,2 unidades astronômicas. Qual o período de revolução de Júpiter em torno do Sol? Bom, ele só me deu a distância de Sol a Júpiter. E ele quer o ano de Júpiter, o tempo que Júpiter leva para dar uma volta em torno do Sol, o período de revolução de Júpiter. Como eu faço isso? Bom, a constante é t² sobre r ao quadrado. É r ao cubo. Então, se ela é constante, ela vale tanto para a Terra quanto para Júpiter. É a mesma constante. Então, eu posso fazer que a constante para Júpiter é a mesma para a Terra. Então, tempo de Júpiter ao quadrado sobre raio de Júpiter ao cubo tem que ser igual o tempo da Terra ao quadrado pelo raio da Terra ao cubo. Então, tempo de Júpiter ao quadrado, que eu quero descobrir, a distância de Júpiter, 5,2. 5,2 ao cubo, é o tempo da Terra, que é um ano, e a distância da Terra, que é uma unidade astronômica. Aqui vai dar 1, passa esse cara para cá multiplicando, o quadrado passa para cá na forma de raiz, o tempo que Júpiter leva para dar uma volta em torno do Sol é a raiz quadrada de 5,2 ao cubo. Isso dão 11,86 anos. Júpiter leva 11,86 anos para dar uma volta em torno do Sol. Olha isso aqui, ó. O período de Netuno é de 164,8 anos. O que quer dizer, o tempo que Netuno leva para dar uma volta em torno do Sol. Qual a sua distância média do Sol? Então, qual a distância média do Sol a Netuno? Eu sei que K é t² sobre r ao cubo. Então, o período de Netuno ao quadrado sobre a distância de Netuno ao cubo tem que ser igual ao período da Terra ao quadrado sobre a distância da Terra ao Sol ao cubo. O período de Netuno é 164,8. Então, 164,8 ao quadrado sobre a distância de Netuno ao cubo é igual ao período da Terra, que é 1 ao quadrado, sobre a distância da Terra ao Sol, que é 1 ao cubo. Daqui eu isolo a distância de Netuno ao cubo, passo o cubo para cá na forma de raiz. A distância de Netuno ao Sol vai dar a raiz cúbica de 164,8 ao quadrado. E isso dão 30,06 unidades astronômicas. Bom, lei da gravitação universal. A gente já discutiu a lei da gravitação de Newton. O que ela diz? Que dois pontos materiais atraem-se com forças que são diretamente proporcionais ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Foi isso que Newton concluiu. A força, vetorialmente, se eu fixar meu sistema de coordenada aqui, esse é o vetor distância. Se eu for medir a força deste cara aqui, ó, da distância deste cara até o sistema de referência, então estou colocando o meu sistema de referência aqui, ó.
Esse cara no sistema de referência que dá 0, então não tenho como medir. Então vou para esse. Por ação e reação, a força gravitacional é a mesma. Então, essa é a distância R e esta é a força. Como o vetor força é contrário à distância, eu coloco um sinal de menos. Ó. G, massa de um corpo, massa do outro corpo, dividido pela distância ao quadrado, e essa força age ao longo dessa distância. Então, o vetor unitário aqui. Ó. Então, esta é a lei da gravitação universal de Newton. Como que Newton chega nisso? Newton vai se basear nos trabalhos de Kepler e de Galileu. Newton, a gente já contou a história dele, era um cara muito arrogante, um cara que passava por cima de qualquer um. Mas quando já estava na sua velhice, um biógrafo começa a escrever a sua vida e pergunta para o Newton, fala, professor, por que o senhor conseguiu enxergar mais longe do que todo mundo? E Newton responde, se eu enxerguei mais longe do que os outros, foi porque eu me apoiei em ombros de gigantes. Quem são os gigantes que Newton está citando? Os gigantes são Kepler e Galileu. Kepler e Galileu foram contemporâneos. Inclusive se comunicavam, trocavam cartas. Newton vem depois. Newton nasce no ano que Galileu morre. Kepler morreu um pouco antes, mas Kepler morreu relativamente novo, aos 58 anos. Então, é no trabalho desses dois que Newton se baseia para chegar às suas conclusões. Vamos ver como Newton analisa a lei da gravitação para planetas. Depois ele vai estender para todos os corpos. Ele imagina, o Sol está aqui, um planeta está aqui. E ele já sabia que a órbita dos planetas, pela lei de Kepler, apesar de ser elíptica, a excentricidade é muito pequena. Você pode aproximar a órbita para uma circunferência. Tirando Plutão e outros planetas, planetóides que estão além de Netuno, que têm órbitas muito alongadas. Mas todos os planetas mais internos aqui, todos eles, a excentricidade é muito baixa. Então, a elipse se aproxima bem de uma circunferência. Então, Newton imagina uma circunferência. A distância do planeta ao Sol ele chama de R. E ele sabe que esse planeta é puxado em direção ao Sol. Como essa força aponta para o centro da curva, ela é centrípeta. Então, a força centrípeta ela vai ser a massa do planeta, mp, vezes a aceleração centrípeta, que é a velocidade do planeta ao quadrado sobre a distância do planeta ao Sol. Ora, mas como que calcula a velocidade tangencial aqui do planeta? Ó? Como medir essa velocidade? Bom, velocidade é distância pelo tempo. A distância que o planeta caminha, Newton considerou, se ele considerar uma volta completa, esse planeta percorre 2πr. O tempo para o planeta completar uma volta é o período de revolução dele, é um ano. Ele chamou de t. Então a velocidade é 2πr sobre t. Se você levar a velocidade ao quadrado, eleva os dois lados dessa equação ao quadrado. V quadrado, 2π ao quadrado dá 4π quadrado. R quadrado sobre t quadrado. Olha o que apareceu aqui. Olha o que apareceu. A relação entre distância do planeta e o período de revolução. Então, Newton vai olhar para isso aqui e vai falar, será que eu consigo escrever a terceira lei de Kepler a partir daqui?
Ele substitui isso aqui na força. Substitui isto aqui. E a força fica 4π², massa do planeta, R sobre T². Por que R? Porque quando eu ponho esse R² aqui, ó, esse aqui, o quadrado daqui cancela com o de baixo, só sobrou um R. Então essa é a força com que o Sol aplica sobre o planeta. Newton, o que ele fez? Ele multiplicou os dois lados dessa equação por R². Pode? Pode. Então aqui ficou FR², e aqui R² vezes R dá R ao cubo. Para que ele fez isso? Opa, relação entre o quadrado do período de revolução e o cubo da distância é a lei de Kepler. Isso aqui, na verdade, está o inverso. Então, isso é o inverso da lei de Kepler. Newton já sabia da lei de Kepler que T² sobre R ao cubo é constante. Isso significa, obviamente, também que R ao cubo sobre T² também é constante. Então, isso aqui é uma constante. Então, se isso aqui é constante, a massa do planeta é constante. 4π² é constante. Então, tudo isso aqui é constante. Então, ele chegou nessa relação. Ele vai chamar essa constante de Kzinho, K minúsculo. Quem que ele está chamando de constante aqui? Ele só tirou a massa do planeta. Isto aqui, ele chamou de Kzinho. Então, R² F é uma constante vezes a massa do planeta, que está escrito aqui, ó. Daqui, ele tira que a força que age sobre o planeta é a constante, que é essa aqui, vezes a massa do planeta dividido pela distância do planeta ao Sol ao quadrado. Então, ele chegou no valor da força. Veja, como a força que age no planeta, por ação e reação, ela também age no Sol, então esta força também atua no Sol. E ela é descrita da mesma maneira. Só que, obviamente, ao invés da massa do planeta, eu tenho a massa do Sol. A distância é a mesma. A constante não vai ser a mesma. Porque essa constante aqui, ele chamou de Kzão, ele está considerando que isso aqui é para o Sol e não para o planeta. Veja que essa força só depende da massa do planeta. Essa só depende da massa do Sol. Então, as constantes devem ser diferentes. Mas ele falou, elas devem ter a mesma estrutura. Então, calculada assim e calculada assim. Ora, se essas forças são as mesmas, então essas expressões são iguais. Kzão, massa do Sol sobre a distância da Terra ao Sol ao quadrado, igual a Kzinho, massa do planeta, pela distância do planeta ao Sol ao quadrado. Isso aqui pode cancelar. Então, ele concluiu que Kzão vezes a massa do Sol é Kzinho vezes a massa do planeta. Ou, invertendo, Kzinho sobre a massa do Sol é igual a Kzão sobre a massa do planeta. Massa do Sol é constante, massa do planeta é constante, então tudo isso aqui é constante. Ele chamou esta constante de G. Chamou isso aqui de G. Então, quem é G? É o Kzinho sobre a massa do Sol ou o Kzão sobre a massa do planeta? Ele usou a letra G para expressar esta constante. Então, quem é o Kzinho?
é G vezes a massa do Sol. O casinho é G vezes a massa do Sol. Se a força que ele calculou para o planeta é casinho massa do planeta sobre R ao quadrado, ele vai trocar o casinho por G massa do Sol. Então a força é G massa do Sol, massa do planeta sobre R ao quadrado. Esta é a força gravitacional trocada entre o Sol e o planeta. Depende do produto da massa do Sol para o planeta e é inversamente proporcional à distância do planeta ao Sol ao quadrado. Esta é a lei da gravitação de Newton. Newton, primeiro ele vai verificar que isso aqui atua sobre qualquer planeta. E aí ele pensou na Lua em volta da Terra e ele mostrou que isso também, essa força também é calculada. Basta você colocar massa da Terra, massa da Lua e distância da Terra à Lua aqui. E aí Newton vai generalizar isso para quaisquer dois corpos de massa. Dado um corpo de massa M1 e outro de massa M2, separados por uma distância R, Newton vai falar que a força trocada é G M1 M2 sobre R ao quadrado. Esta é a lei da gravitação universal. Ela principia a partir da terceira lei de Kepler. Então, se a gente voltar aqui, olha, dá até para ver que a terceira lei de Kepler já aparece aqui, ó, no problema. Ó. Aqui, t quadrado sobre r ao cubo, o valor dessa relação depende da força trocada. Se eu medir esta força, eu consigo tirar quanto que dá a constante de Kepler aqui, ó. A aceleração gravitacional. Bom, se a força gravitacional, aqui eu tenho a Terra, por exemplo, de massa emão, e eu tenho um corpo de massa eminho, que está na superfície da Terra, a força trocada entre o corpo, entre a Terra e o corpo, é G emão eminho sobre R quadrado. Bom, mas a força que o corpo recebe da Terra é o peso dele, que é massa vezes aceleração gravitacional. Então, o peso é a força gravitacional. Então, eu posso igualar essas expressões. Então, eminho G igual a G emão eminho sobre a distância. Quem é a distância R, do corpo ao centro da Terra? Essa distância é o raio da Terra mais a altura do corpo H. Então, R é o raio da Terra mais a altura do corpo em relação ao chão. Então, aonde está R aqui, ó, eu vou trocar por isso aqui. Ó, as massas, massa do corpo se cancela. O que sobra aqui, a aceleração gravitacional, ela vale G, massa do corpo, raio da Terra mais a altura do corpo, tudo isso ao quadrado. Isso aqui define a aceleração gravitacional de um planeta, por exemplo. Para a Terra, eu coloco a massa da Terra aqui e o raio da Terra. Para Marte, coloco a massa de Marte e o raio de Marte aqui. Só que tem um problema. E isso aqui a gente mede. O raio da Terra a gente conhece. A altura que o corpo você colocou, você também conhece. Mas a massa da Terra, ninguém sabia quanto era. E nem a constante G de proporcionalidade que Newton pôs. Newton
não sabia esse valor de G, ele só chegou na proporcionalidade. Mas o próprio Newton deu uma ideia. Ele falou o seguinte: se a gente conseguir medir o valor dessa constante da gravitação, automaticamente a gente mede a massa da Terra. Porque o G eu sei medir, o raio da Terra eu conheço, a altura que eu vou colocar o corpo eu sei medir. Se eu meço G e conheço G, eu vou descobrir a massa da Terra. Newton fala: quem medir a constante da gravitação G consegue medir a massa da Terra, consegue pesar a Terra, entre aspas. Mas esse aqui era um valor desconhecido. Próprio Newton sugere como fazer isso. Newton fala que medir a atração entre dois corpos de massa conhecida no laboratório, numa condição de controle, seria uma solução para você determinar o valor da constante G. Mas medir isso é difícil. Então, Newton sugere: se eu pegasse um fio de prumo, aquele fio com uma massa na ponta, e aproximasse de um corpo de grande massa aqui, ó, a gravidade desse corpo tende a atrair o fio de prumo para cá, ó. E Newton ele sugere: se você conseguir medir esse ângulo de desvio aqui, ó, θ, você consegue tirar o valor da força trocada entre os corpos. Conhecendo a massa desse corpo, a massa desse e a força trocada, você tira G. Ele falou: mas isso não seria trivial. Precisaria de uma grande massa. Por exemplo, a massa de uma montanha inteira para ter um desvio muito pequeno desse fio de prumo. Então, não seria trivial, mas Newton propõe essa ideia. Então, Newton, ele faz alguns comentários a respeito sobre a possível medida da gravitação, da constante da gravitação. Ele fala que a determinação direta da constante gravitacional, G, vai ser algo um tanto quanto difícil de se conseguir, porque a variação angular é muito pequena, tá? Essa variação angular seria algo muito pequeno, mesmo para a massa de uma montanha. Então, Newton morre e ninguém vai conseguir fazer essas medições. Porém, uma maneira que Newton fala é que se G é a aceleração da gravidade, é Gzão, massa da Terra pelo raio da Terra ao quadrado, a massa da Terra, ó, eu posso tirar em termos do volume da Terra vezes a densidade. Se eu colocar o volume da Terra como 4/3 de π raio da Terra ao cubo, então a aceleração gravitacional é 4π Gzão, densidade média da Terra, vezes o raio da Terra sobre 3. Veja, aqui nós temos ainda duas incógnitas: o Gzão e a densidade média da Terra. Mas Newton propõe ainda: se alguém medir a densidade da Terra, conhecendo a aceleração da gravidade e o raio da Terra, você consegue determinar a constante da gravitação universal. Newton diz: toda uma montanha não seria suficiente para produzir um efeito apreciável. Uma montanha de 3 milhas de altura e 6 milhas de largura, o pêndulo se desviaria apenas
poucos minutos de arco com relação à vertical. Somente os planetas têm efeito apreciável na gravitação. Isso está no princípio de Newton. Mas pouco tempo depois da morte de Newton, Newton morreu em 1727. O físico Pierre Bouguer, esse aqui, ele se propõe a fazer medidas da constante da gravitação G. Ele vai buscar uma montanha onde ele conhece mais ou menos a forma da montanha, para ele poder inferir a massa dessa montanha. Ele escolheu o vulcão Chimborazo, que fica no Peru. Está a 6.250 metros acima do nível do mar. A forma regular desse vulcão foi o que permitiu ele determinar onde está o centro de gravidade do vulcão. Ele realizou medidas de 1735 a 1744. E ele usou a sugestão de Newton e também usou os pêndulos. Está aqui o formato do vulcão. Como ele tem um formato cônico, ele sabia mais ou menos onde que o centro de gravidade estava. Ele usou um pêndulo na base e fez medidas do desvio angular, na base do vulcão e a uma dada altura. E fazendo a correlação dessas medidas, ele concluiu que o desvio angular do pêndulo dá 1 minuto e 43 segundos de arco, vezes a densidade do vulcão, dividido pela densidade média da Terra. Então ele chega nesta conclusão. Se ele conseguir tirar a densidade média da Terra, ele consegue obter o valor de G. A densidade do vulcão, ele fez medidas retirando amostras de rocha do vulcão e supondo que ele tinha uma distribuição uniforme, ele consegue tirar a densidade do vulcão. Ele conseguiu medir o ângulo de desvio aqui. E com isso ele tirou a densidade da Terra, pôs na equação de Newton, e ele vai chegar que a densidade média da Terra, ele faz, aqui não vou entrar nos detalhes, mas ele faz uma expansão em série aqui, e chega que, por uma dada altura, H, onde H é a distância entre a altura que ele mediu e a base. A densidade média da Terra é 3 vezes a altura, vezes a densidade do vulcão, dividido por 2 vezes o raio da Terra, vezes a gravidade medida na altura que ele usou o pêndulo, dividido pela gravidade medida na superfície da Terra, mais 4 vezes a altura, menos 2 vezes o raio. Mas as medidas não foram muito precisas. Neville Maschierini, que era diretor do Observatório Astronômico de Greenwich, repetiu essas medidas, mas numa outra montanha, o Monte Skerralion. E esse monte está a 1.083 metros de altitude. É um monte bem simétrico que permitiu determinar o centro de gravidade. Está aqui o Monte Skerralion. Aqui, ó. Então ele é bem simétrico. O Neville, ele usou medidas, mas agora, para medir o desvio angular do pêndulo, ele tomou estrelas de referência no zênite, medindo com telescópio e vendo o desvio angular do pêndulo. Ele realizou 76 medidas de 34 estrelas em uma direção e 93 medidas de 39 estrelas em outra direção. E com isso, ele consegue aproximar um valor para G. Ainda era pobre, mas o que ele mais conseguiu mostrar é que a lei da gravitação de Newton funciona de fato. Tá? Ela funciona aqui na superfície da Terra. Mas vai ser Henry Cavendish que vai fazer uma medida experimental e não astronômica da constante da gravitação universal. Deixa eu só... Cavendish, ele vai utilizar uma balança de torção.
que John Mitchell já tinha usado para tentar medir a massa da Terra. Balança de torção é esse dispositivo aqui, olha, onde neste varão aqui eu tenho duas esferas de massas iguais equilibradas. E aqui, com uma vareta auxiliar, ele introduz duas outras esferas de massa menor. Faz um vácuo nisso aqui, aproxima uma da outra. Se elas se atraírem, quando isso aqui atrair, gera um torque. Gerando um torque, torce o fio. Se ele conhece o coeficiente torsional do fio, o módulo de cisalhamento do fio, módulo de cisalhamento eu discuti na aula que eu gravei para vocês, então assistam lá, que é o módulo de torção. Ele consegue medir a força que age no fio, que é a mesma que age aqui. Ele consegue medir a força gravitacional. Sabendo as massas envolvidas e as distâncias, ele consegue determinar qual é o valor da constante. O aparelho dele tinha um braço horizontal de 1,8 metros, usou duas esferas de chumbo de 730 gramas cada, duas esferas de chumbos maiores de 158 quilogramas cada, a distância entre as esferas era de 230 milímetros, e essa balança ela era muito sensível. Com isso, aqui os detalhes da balança, as esferas que ele põe e as esferas menores. Com isso, quando ele aproxima a esfera da maior da menor, a menor vai ser atraída, vai girar, esse fio deve rotacionar aqui em volta do eixo. Aqui os detalhes da balança de Cavendish. Então era mais ou menos assim. Tem duas esferas grandes fixas, aproximo duas esferas menores penduradas por um fio. Quando aproximo, a esfera grande atrai a esfera menor e gera um torque aqui, ó. Aqui a barra tem comprimento L. A distância entre as esferas, até equilibrar o torque do fio, isso aqui mantém uma distância R. Tá aqui. O fio tem um coeficiente de torção K conhecido, que é o módulo de cisalhamento dele. Veja, quanto que vale o torque? O torque é o coeficiente torsional vezes o ângulo. É igualzinho à lei de Hooke. A lei de Hooke, F não é igual a menos Kx? Se eu passar isso para o sistema rotacional, quem faz o papel da força é o torque. Quem faz o papel do deslocamento linear é o deslocamento angular. Esse K não é a constante da mola, mas é a constante de torção. Bom, como que eu calculo o torque? É força vezes distância, mas isso aqui eu tenho uma força agindo aqui e uma força agindo aqui. Então o torque vai ser 2 vezes G emão eminho sobre a distância entre eles aqui ao quadrado. Então eu vou ter o torque aqui que é igual ao torque aqui, por isso eu estou multiplicando por 2. Esta é a força vezes a distância, que é L, que é a distância entre as duas esferas. Então, dessa equação, ele isola G. Então, G é K θ R quadrado sobre 2 emão eminho L. Ora, para descobrir G, as massas são conhecidas, L é conhecido, a distância R ele mede, o ângulo que isso aqui desvia ele mede, o coeficiente torsional do fio é conhecido, ele tira o valor de G. Assim, Cavendish tira o valor de G. O período, ele faz isso várias vezes, isso aqui oscila. Ele mede o período de oscilação. Se você medir o período de oscilação de uma mola, o período de oscilação de uma mola é 2π raiz de m sobre k. Se você passar isso para a forma torsional,
onde está a massa vira momento de inércia. Onde está o K da mola vira o coeficiente de torção. Ele fez isso e mediu várias vezes. Quem é o momento de inércia aqui? É o momento de inércia de uma esfera mais da outra esfera. Vai dar 2 ml². Então vai ficar, período é 2π, raiz do momento de inércia, que é 2 ml² sobre K. Daqui ele tira que K é 4π² sobre 2m, L² sobre T². Veja, fazendo a medida do momento de inércia, ele tira o coeficiente torsional do fio. Então ele passa a conhecer, então é conhecido esse coeficiente. Ele depende da massa do sistema, do comprimento da barra e do período de oscilação disso aqui. Isso aqui oscila, vem daqui, volta, oscila aqui, ó. Então, medindo o período de oscilação, quanto que essas bolinhas aproximam e afastam várias vezes, você determina o coeficiente torsional do fio. Substitui isso aqui na equação do coeficiente torsional, você vai ter que o G é 4π², R² Lθ sobre mt². Todos esses parâmetros foram medidos. Então, Cavendish tira o valor de G. Conhecendo G, ele aplica na equação da aceleração gravitacional. Isola a massa. Quem é a massa da Terra? É a aceleração da gravidade que conhece, é 9,81. Raio da Terra, que é conhecido, sobre o G que ele mediu. Com isso, ele mediu a massa da Terra. Ou, se eu preferir, pegar a massa da Terra pelo volume da Terra, me dá a densidade da Terra. Se eu fizer essa conta aqui, a densidade da Terra dá 3G sobre 4π raio da Terra, Gzão. Veja, Cavendish mediu G, conseguiu medir a massa da Terra e correlacionou a densidade da Terra com Gzão. A partir das medidas de Cavendish, a gente passou a conhecer o Gzão. Foi muito trabalhoso isso aqui, muito preciso. A partir do trabalho de Cavendish, Cavendish nos deu esse gancho aqui, ó. Eu posso medir Gzão medindo a aceleração da gravidade e o raio da Terra e a densidade da Terra. Então, para ter confirmação, outros pesquisadores se propuseram a medir Gzão medindo a densidade da Terra. Mas foi Cavendish que conseguiu com bastante precisão o valor de G e pela primeira vez conhecemos a massa da Terra. O valor de Cavendish foi de 5,45 gramas por centímetro cúbico a densidade da Terra e a massa da Terra em torno de 6 sextilhões de toneladas, que dá 6,10 a 24 quilogramas. Aí vieram outros. Como eu disse, tem toda essa história aqui contada numa aula de gravitação que tá no mesmo canal onde vocês assistem a aula de Física 1. Ferdinand Reich mediu a densidade da Terra usando esses métodos. Francis Bailey, Bailey-Corno, Philippe von Joly, enfim, vários. Foram muitas medidas ao longo do século XVIII, século XIX. No século XX, Paul Rayon mediu em 5,517, já aumentando o número de algarismos significativos aqui. Joseph Zarandnicek também mediu. Rayon Shirzhanovsky também mediu. E em cima dessas medidas, cada um foi tirando um valor de G. O valor atual de G é de 6,674184 vezes 10 a menos 11 unidades do Sistema Internacional. Essas medidas vêm de Tim Lee e equipe, com trabalho publicado em 2018, medida da constante gravitacional, usando 2 métodos independentes, publicados na Nature.
A gente usa o valor da constante da gravitação G para os nossos problemas como sendo 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Com duas casas decimais, está de bom tamanho para a gente usar a constante da gravitação. Então, de posse do conhecimento de G, a gente aplica a lei da gravitação de Newton a tudo. E a gente vê que ela funciona. Bom, eu agradeço. Não, ainda ia parar a aula aqui, mas dá tempo de dar mais esse tópico. Então, pera lá. Então, vamos continuar mais um pouquinho. Só molhar a boca aqui que a garganta secou por completo. Bom, vamos ver a relação da terceira lei de Kepler e a lei de Newton da gravitação. Imagina aqui um planeta, massa do Sol, massa do planeta, velocidade do planeta aqui, a distância R entre o planeta e o Sol. Veja, a força que puxa o planeta para o Sol é uma força central. E é a gravidade. Ora, mas a gravidade é isso aqui. G, massa do Sol, massa do planeta, distância do planeta Sol ao quadrado. Mas a força gravitacional, ela é central, ela aponta para o centro. E como isso aqui está aproximado para uma circunferência, ela é uma elipse, ela é uma circunferência. Então a força gravitacional, ela é centrípeta. Então isso é igual à força centrípeta, que é a massa do planeta, velocidade do planeta ao quadrado dividido pelo raio, que é o que está aqui. Então, a gente pode igualar a força gravitacional entre o planeta e o Sol com a força centrípeta que o planeta sofre. Ó, a massa do planeta cancela aqui, ó. Então vai ficar G, massa do Sol, sobre a distância ao quadrado. Quem é a velocidade do planeta? É 2πr sobre período. Nós já vimos isso, 2πr sobre período. Olha, daqui eu cancelo um raio daqui com esse aqui. E aqui eu vou ter que G ms é igual a 2 ao quadrado 4, π ao quadrado, r ao quadrado, sobre t quadrado, r. Olha, um r quadrado daqui cancela com r daqui. Daqui eu tenho, então... Deixa eu só ver como que... Então, daqui, olha, eu vou ter... Passo o t quadrado para lá, o r... É isso mesmo? Passo o t quadrado para cá e o r para cá. Eu vou ter t quadrado sobre... Estou fazendo conta errada aqui, pera lá. Eu cancelei este r aqui, ó, com esse. Não, tá errado. Ó, este R cancelou com esse, sobrou um R no membro da esquerda. Esse R passa para cá multiplicando. Então, como é R ao quadrado vezes R, dá R ao cubo aqui. Agora sim. Agora eu passo t quadrado para um lado, o R ao cubo para o mesmo lado, isso aqui vai ficar t quadrado sobre R ao cubo é igual a 4π quadrado sobre G, massa do Sol.
Opa, mas T quadrado sobre R ao cubo é a terceira lei de Kepler. Isso é a constante K. Então, a constante K da lei de Kepler, ela é medida como sendo 4π quadrado sobre G multiplicado no denominador pela massa do Sol. Então tá aqui. E se eu colocar o valor de G aqui e a massa do Sol aqui, eu tenho o valor da constante K. Então agora nós conhecemos a constante da lei de Kepler. Ela vale 4π quadrado. Nossa, como tá ruim escrever na tela hoje. 4π quadrado sobre Gm. Se eu estou falando do planeta em volta do Sol, a massa que entra aqui é a do Sol. Se eu falo de um corpo em volta da Terra, a massa que entra aqui é da Terra. Então, essa é a massa do corpo central. Quem é o corpo central? Aquele que é orbitado pelos demais. Então, a constante K, ela não é igual para todo mundo. Se o corpo central for o Sol, todo mundo que orbitar o Sol vai ter a mesma constante K. Se o corpo central for a Terra, todos os corpos que orbitarem a Terra vai ter o mesmo K. Se o corpo central for Saturno, todos os corpos que orbitarem Saturno vai ter o mesmo K. É só colocar a massa do corpo central aqui. Tá aí. Olha esse problema. Calcular a massa do Sol, sabendo que o período orbital da Terra em volta do Sol é de 3,156 vezes 10 a sétima segundo. E a distância média a partir do Sol é de 1,496 vezes 10 a 11 metros. Bom, o K vale isso. Então, a Terra está orbitando o Sol, então é a massa do Sol que eu uso aqui. Bom, mas pela terceira lei de Kepler, tempo da Terra ao quadrado sobre a distância da Terra ao cubo é a constante, que é 4π sobre G massa do Sol. Então daqui eu isolo a massa do Sol é 4π quadrado sobre G, distância da Terra ao Sol ao cubo sobre o período orbital da Terra ao quadrado. Então vai ser 4π quadrado, G é a constante da gravitação universal, vale 6,67 10 a menos 11. A distância da Terra ao Sol, ele deu 1,496 10 a 11 ao cubo. Dividido pelo período orbital da Terra, ele me deu em segundos. 3,156 10 a sétima segundos ao quadrado. Se aqui está em unidades do Sistema Internacional, a massa do Sol vai ser dada em quilograma. Fazendo essa conta, a massa do Sol vale 1,99 vezes 10 elevado a 30 quilogramas. Tá aí. Bom, eu vou parar a aula por aqui. Agradeço a atenção, a paciência de todos vocês e amanhã a gente continua. Espero que não dê mais nenhum problema de travar a tela como aconteceu hoje, mas amanhã a gente finaliza a nossa aula. Muito obrigado pela atenção e até lá.